Hoje, mais uma vez, Deus nos presenteou com um novo dia, uma nova chance de recomeçar, de buscar sua presença e de sentir seu amor renovando a nossa fé. Mas você sabia que existe uma batalha espiritual que acontece exatamente no momento em que você abre os olhos? Existe uma guerra invisível que se desenrola antes mesmo de você colocar os pés no chão. O inimigo conhece o poder do seu despertar. Ele sabe que os primeiros minutos da sua manhã determinam a direção espiritual do seu dia inteiro. Por isso, ele trabalha incansavelmente para roubar sua paz logo nos primeiros segundos da consciência. Quantas vezes você acordou já sentindo peso? Quantas vezes abriu os olhos e imediatamente veio aquela sensação de ansiedade, de medo, de que algo estava errado? Isso não é coincidência. Isso não é apenas acordar mal. Isso é guerra espiritual. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Deus tem pensamentos de paz sobre você, mas o inimigo tem pensamentos de destruição. E ele quer plantar essas sementes de destruição logo no início do seu dia. Mas hoje, nesta manhã, você vai aprender as palavras que fazem demônios fugirem instantaneamente. Você vai descobrir a autoridade que Deus colocou na sua boca. Você vai entender que não precisa ser vítima dos ataques matinais. Você pode comandar sua manhã em nome de Jesus. Quando você acorda, sua mente está em um estado especial. Está saindo do sono, do descanso e entrando novamente na realidade física e espiritual. É nesse momento de transição que as portas espirituais estão mais sensíveis. O inimigo sabe disso. Ele envia seus demônios para sussurrar mentiras, para trazer lembranças dolorosas, para plantar pensamentos de derrota antes mesmo de você levantar. Mas você tem autoridade em Cristo Jesus. Você não precisa aceitar o que o inimigo oferece. Você pode rejeitar. Você pode resistir. Você pode comandar. A primeira coisa que sai da sua boca quando você desperta tem poder profético sobre todo o seu dia. Se você reclama, você profetiza reclamação. Se você se lamenta, você profetiza lamentação. Mas se você declara vitória, você profetiza vitória. Se você declara a palavra de Deus, você profetiza o reino de Deus sobre sua vida. Hoje, você vai aprender a usar sua voz como uma arma espiritual. Sua boca é um portal profético. Suas palavras têm o poder de abrir portas celestiais ou portões infernais. E quando você declara a palavra de Deus com autoridade, os demônios não conseguem permanecer no ambiente. Eles fogem, eles tremem, eles se retiram instantaneamente. Jesus disse em Marcos 16:17: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios." Você tem autoridade em nome de Jesus. Você tem poder para expulsar. Você tem poder para comandar. Você tem poder para decretar. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa quais foram os ataques da noite passada. Não importa se você teve pesadelos, se dormiu mal, se acordou inquieto. Este é um novo dia. Esta é uma nova chance. Este é um novo começo. E você vai começar este dia do jeito certo. Você vai começar este dia com autoridade. Você vai começar este dia comandando as forças espirituais. Você vai falar palavras que fazem o inferno tremer e o céu se alegrar. Prepare seu coração. Prepare sua voz. Prepare sua fé. Porque as próximas palavras que você vai declarar não são apenas palavras. São decretos proféticos. São declarações de guerra contra as trevas. São comandos de vitória sobre sua vida. Perfeito. Continuando, com o bloco 2, sem títulos adicionais. Imagine Jeremias, o profeta, despertando em uma manhã comum, mas não era uma manhã qualquer.
Era o dia em que Deus iria falar com ele palavras que mudariam não apenas sua vida, mas o destino de uma nação inteira. Jeremias não sabia que aquela manhã seria diferente. Ele simplesmente acordou, abriu os olhos e fez algo que mudou tudo. Ele se dispôs a ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor veio até ele. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Deus estava dizendo para Jeremias que desde antes do seu nascimento havia um propósito, havia um plano, havia um destino profético sobre sua vida. E sabe o que isso significa para você hoje? Significa que você também não acordou por acaso. Você também não abriu os olhos aleatoriamente. Existe um propósito profético sobre esta manhã. Existe um plano de Deus para este dia. E assim como Jeremias precisou declarar a palavra de Deus com autoridade, você também precisa usar sua voz para decretar os propósitos celestiais. Mas Jeremias enfrentou resistência. Ele disse: "Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança." O profeta duvidou de sua própria capacidade. Ele se sentiu pequeno, ele se sentiu incapaz. Quantas vezes você acorda se sentindo assim? Pequeno demais para os desafios do dia, incapaz demais para vencer as batalhas que estão por vir? Mas veja a resposta de Deus. Não digas: "Eu sou uma criança", porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás: "Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar", diz o Senhor. Jeremias 1:7-8. Deus estava ensinando para Jeremias e está ensinando para você hoje que não é sobre sua capacidade natural, é sobre a autoridade que Ele coloca na sua boca. É sobre as palavras que Ele te dá para declarar. É sobre a presença dEle que está contigo. Jeremias teve uma visão e disse-me o Senhor: "Que é que vês, Jeremias?" E eu disse: "Vejo uma vara de amendoeira." E disse-me o Senhor: "Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para a cumprir." Jeremias 1:11-12. Deus estava mostrando que Ele vigia sobre sua palavra para cumpri-la. Quando você declara a palavra de Deus, Ele mesmo se responsabiliza por fazer acontecer. Pense em Davi, que acordou na manhã do dia em que enfrentaria Golias. Ele poderia ter acordado com medo, poderia ter se deixado intimidar pelo tamanho do gigante, mas ele acordou com uma declaração na boca: "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Davi não esperou chegar no campo de batalha para declarar vitória. Ele declarou vitória antes mesmo de sair de casa. Ele profetizou sua própria vitória. E quando chegou diante de Golias, ele não gritou palavras de medo, ele declarou: "Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. As palavras de Davi não eram apenas bravata, eram decretos proféticos baseados na fidelidade de Deus. E hoje você precisa entender que suas palavras matinais também não são apenas palavras. São decretos proféticos, são declarações de fé, são comandos espirituais. Quando José acordou na prisão do faraó, ele não sabia que aquele seria o dia da sua libertação, mas ele se preparou espiritualmente. Ele manteve sua fé, ele preservou sua capacidade de ouvir a voz de Deus. E quando chegou o momento, ele tinha palavras proféticas na boca, palavras que interpretaram sonhos, palavras que mudaram destinos, palavras que o levaram do cárcere ao palácio em um único dia. Moisés acordou uma manhã comum e viu uma sarça ardendo. Poderia ter ignorado, poderia ter passado direto, mas ele escolheu se aproximar. E naquele encontro matinal com o sobrenatural,
sua vida mudou para sempre. Deus lhe deu palavras de autoridade. Vai, pois, agora, e eu te envio a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Êxodo 3:10. Cada um desses homens teve algo em comum. Eles acordaram e declararam a palavra de Deus. Eles usaram suas vozes como instrumentos proféticos. Eles entenderam que suas manhãs não eram apenas pessoais, eram proféticas. E hoje você está seguindo os mesmos passos. Você está aprendendo a usar sua voz da mesma forma. Você está descobrindo que suas palavras matinais têm o mesmo poder que as palavras de Jeremias, de Davi, de José, de Moisés. Agora vamos para a parte prática. Vamos entrar na dimensão onde a palavra se encontra com a realidade, onde o espiritual se manifesta no natural, onde suas declarações matinais se transformam em vitórias tangíveis ao longo do dia. Primeiro, você precisa entender que existe uma diferença entre acordar e despertar espiritualmente. Muitas pessoas acordam fisicamente, mas permanecem dormindo espiritualmente. Elas abrem os olhos para o mundo natural, mas mantêm fechados os olhos espirituais. Elas levantam o corpo, mas deixam o espírito prostrado. Mas você vai aprender a fazer diferente. Você vai aprender a despertar primeiro no espírito, depois no natural. Você vai abrir primeiro os olhos espirituais, depois os olhos físicos. Você vai levantar primeiro sua autoridade espiritual, depois seu corpo físico. Quando você abre os olhos pela manhã, a primeira coisa que deve sair da sua boca não é uma reclamação sobre o cansaço. Não é uma preocupação com os problemas do dia. Não é uma lamentação sobre as dificuldades. A primeira coisa que deve sair da sua boca é uma declaração de gratidão e autoridade. Declare: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, 24. Mas não declare como uma tradição religiosa. Declare como um profeta que entende o peso das suas palavras. Declare como alguém que sabe que está programando espiritualmente todo o seu dia. Em seguida, antes mesmo de colocar os pés no chão, declare autoridade sobre seu território espiritual. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre este dia. Eu rejeito toda a obra das trevas. Eu comando que todo demônio se retire da minha presença. Eu declaro que este é um dia de vitória, de bênçãos, de milagres. Quando você fala essas palavras com fé e autoridade, algo acontece no mundo espiritual. Os anjos se mobilizam, os demônios se retiram, as portas celestiais se abrem. Seu dia é selado com a proteção e a bênção de Deus. Mas não pare por aí. Declare proteção sobre sua família. Eu cubro minha família com o sangue de Jesus. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Eu comando que os anjos de Deus nos guardem em todos os nossos caminhos. Declare prosperidade sobre suas finanças. Eu sou abençoado na cidade e abençoado no campo. Abençoado no meu entrar e no meu sair. Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas na glória. Declare saúde sobre seu corpo. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Declaro vida e saúde sobre cada célula do meu corpo. Rejeito toda enfermidade, toda dor, toda fraqueza em nome de Jesus. Declare sabedoria sobre suas decisões. Deus me dá sabedoria como deu a Salomão. Ele dirige meus passos. Ele me faz prosperar em tudo que eu colocar as minhas mãos. Agora vem a parte profética. Enquanto você está declarando essas palavras, Deus está lhe dando visão sobre o dia. O Espírito Santo está sussurrando em seu ouvido. Ele está mostrando oportunidades que virão. Ele está alertando sobre armadilhas que você deve evitar. Ele está revelando estratégias para vencer batalhas que ainda nem começaram. Preste atenção no que vem no seu coração enquanto você ora. Se vier uma sensação de que você deve ligar para alguém específico hoje, obedeça. Se vier um impulso para tomar uma decisão que você vem adiando, siga.
Se vier uma palavra profética sobre alguma situação, declare. Deus quer usar você como seu porta-voz neste dia. Ele quer falar através da sua boca. Ele quer agir através das suas mãos. Ele quer se manifestar através da sua vida. Mas você precisa estar alinhado espiritualmente desde o primeiro minuto. Lembre-se, o diabo trabalha 24 horas por dia para destruir seu destino. Mas você tem autoridade para trabalhar contra ele. Você tem poder para cancelar seus planos. Você tem capacidade para reverter seus ataques. Cada palavra que você declara pela manhã é como uma semente profética plantada no solo espiritual do seu dia. Ao longo das horas, essas sementes vão germinar. Elas vão produzir frutos. Elas vão se manifestar em vitórias concretas. Quando você chegar no final do dia, você vai olhar para trás e ver como suas declarações matinais se cumpriram. Você vai perceber como Deus honrou sua fé. Você vai experimentar como é viver um dia comandado pelo reino de Deus e não pelas circunstâncias. Isso não é misticismo. Isso não é superstição. Isso é reino de Deus. Isso é autoridade espiritual. Isso é o poder que Jesus delegou para você quando disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Você tem autoridade delegada por Jesus. Use essa autoridade, exerça essa autoridade, comande com essa autoridade. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para você que está ouvindo esta oração. Uma pergunta que pode mudar sua perspectiva sobre suas manhãs para sempre. Uma pergunta que vai mexer com algo profundo no seu coração. Quantas manhãs da sua vida você desperdiçou, entregando sua autoridade espiritual para o inimigo logo nos primeiros minutos? Quantas vezes você acordou e imediatamente permitiu que pensamentos de medo, ansiedade, depressão tomassem conta da sua mente antes mesmo de você declarar uma palavra de fé? Seja honesto comigo. Seja honesto com Deus. Seja honesto consigo mesmo. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque Deus sabe que você precisa entender algo urgente. Suas manhãs são sagradas. Seus primeiros minutos são proféticos. Suas primeiras palavras são determinantes. O inimigo não ataca sua manhã por acaso. Ele sabe que se conseguir roubar sua autoridade logo no despertar, ele controlará todo o restante do seu dia. Ele sabe que se conseguir plantar sementes de derrota nos seus primeiros pensamentos, essas sementes vão crescer ao longo das horas. Mas Deus também sabe disso. E por isso, Ele está levantando uma geração que entende guerra espiritual. Uma geração que não entrega sua autoridade facilmente. Uma geração que comanda suas manhãs em nome de Jesus. Você faz parte dessa geração. Você não está ouvindo esta palavra por acaso. Deus está te chamando para um nível mais alto de autoridade espiritual. Ele está te convidando para se tornar alguém que comanda o dia, ao invés de ser comandado pelo dia. Lembra da mulher samaritana que encontrou Jesus no poço? Ela foi buscar água numa hora incomum. Era meio-dia, quando o sol estava mais forte, quando normalmente ninguém ia ao poço. Ela estava evitando as outras pessoas por causa da sua história, da sua vergonha. Mas Jesus a estava esperando exatamente naquele horário. Naquela manhã, quando ela acordou, ela não imaginava que sua vida mudaria para sempre antes do sol se pôr. Ela acordou como uma mulher rejeitada, desprezada, marcada pelo pecado. Mas terminou o dia como uma evangelista, levando uma cidade inteira para conhecer Jesus. O que fez a diferença? Um encontro, uma conversa, palavras que mudaram sua identidade profética. E hoje você está tendo o mesmo tipo de encontro. Você está recebendo palavras que podem mudar sua identidade profética. Você está aprendendo verdades que podem transformar não apenas suas manhãs, mas sua vida inteira. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: conhecimento sem aplicação é infrutífero.
Revelação sem ação é inútil. Você pode saber tudo sobre a autoridade espiritual, mas se não usar essa autoridade, ela não produzirá frutos na sua vida. Por isso, eu quero que você faça um compromisso comigo hoje. Um compromisso que vai além desta oração. Um compromisso que vai mudar sua rotina matinal para sempre. A partir de amanhã, você vai acordar e antes de fazer qualquer outra coisa, antes de pegar o celular, antes de se levantar, antes de pensar nos problemas, você vai usar sua voz para decretar autoridade espiritual sobre seu dia. E se você quer continuar crescendo nessa jornada de autoridade espiritual, se você quer receber mais revelações como esta, eu te convido a fazer parte desta família de pessoas que estão aprendendo a comandar suas manhãs. Se inscreva neste canal e ative o sininho, porque Deus tem muito mais para te ensinar. Cada vídeo que compartilhamos aqui não é apenas conteúdo, são revelações proféticas, são palavras que Deus está falando para esta geração. E você precisa estar conectado para não perder nenhuma palavra que pode mudar sua vida. Sabe por quê? Porque o inimigo está trabalhando dia e noite para manter as pessoas dormindo espiritualmente. Ele está usando todas as estratégias possíveis para roubar a autoridade dos filhos de Deus. Mas Deus está levantando canais como este para despertar seu povo. Você não é apenas mais um inscrito. Você é um guerreiro espiritual em treinamento. Você é alguém que está aprendendo a operar no sobrenatural. Você é parte de um exército que Deus está mobilizando para os últimos dias. E quando você se inscreve, você não está apenas apoiando um canal. Você está se posicionando para receber mais unção, mais revelação, mais autoridade espiritual. Você está se conectando com uma comunidade de pessoas que também entenderam que suas manhãs são proféticas. Juntos somos mais fortes. Juntos nossa autoridade é multiplicada. Juntos podemos cancelar mais planos do inimigo. Juntos podemos abrir mais portas celestiais. Então me responda, você está pronto para fazer parte desta família? Você está pronto para se comprometer com suas manhãs proféticas? Você está pronto para se tornar alguém que comanda o dia, ao invés de ser comandado pelo dia? Se sua resposta é sim, se inscreva no nosso canal e vamos decretar juntos palavras que farão demônios fugirem instantaneamente. Vamos declarar autoridade que transformará sua vida a partir de amanhã. Deus te abençoe e até a próxima.